Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio deste podcast. Desde já gostaria de me apresentar a você. Meu nome é Aimee e eu apresento esse programa, esse podcast mesmo, com a intenção, com a motivação de te aproximar mais do caráter de Cristo. Faço isso há mais de um ano, na esperança de que, assim como Ele transformou a minha vida, que você venha abrir o coração para que Ele possa transformar e fazer a vontade dEle e realmente mudar a sua vida, assim como Ele fez na minha. Que Ele realmente me tirou das trevas e me trouxe para a luz. E eu faço esse podcast, eu gravo aqui com a esperança de que você também seja trazida à luz, que você seja realmente resgatado por Cristo como eu fui. E para começar, hoje eu gostaria de ler lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, do versículo 7 ao 9, diz assim: Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Então, para te introduzir aqui no contexto histórico do que estava acontecendo, era que rei Asa, ele era o rei de Judá, e Israel naquele tempo estava dividido em 2 reinos, então o rei de Judá era um dos reinos de Israel. E nisso, o que aconteceu é que Deus mostra, né, ele usa a Hanani, que na verdade está ali escrito como um vidente, era assim que os profetas antigamente eram chamados, tá? Então eles realmente eram profetas de Deus, não eram videntes como hoje em dia a gente escuta por aí, tá? Eles eram realmente profetas de Deus. E Hanani, ele recebe, através da palavra de Deus, uma palavra direcionada a Asa. E ele profetiza sobre a vida de Asa. E nisso, Deus lembra a Asa de uma guerra que, no tempo anterior, àquele que ele estava vivendo, ele havia confiado no Senhor. O que acontece era que rei Asa, ele era um homem temente a Deus, mas em certo momento da vida dele, ele deixou de confiar em Deus e passou a confiar no seu entendimento, e passou a confiar em si mesmo, esquecendo-se do Senhor. Então Deus levanta esse profeta para relembrá-lo, para lembrar a Asa: ei, olha o que eu fiz, olha como eu te salvei no passado e ainda quero te salvar no presente. E essa passagem falou muito comigo mesmo, mas o que mais me chama a atenção nesses versos que eu li é o verso de número 8, quando Deus lembra Asa daquela guerra que ele havia enfrentado, daquela grande batalha que Asa confiou no Senhor e o Senhor entrou com providência e o Senhor venceu a guerra, venceu a batalha pelo exército de Judá por Asa. E ao ver isso, me lembro de várias passagens na Bíblia, no decorrer das Escrituras, em que Deus ele faz isso. Ele usa da nossa memória, ele usa da nossa lembrança para realmente nos trazer a esperança, ou até mesmo nesse momento, né, no caso de Asa, um confronto. E isso nos mostra como que as memórias, as lembranças são importantes na nossa vida em geral, né? E eu creio que também na nossa caminhada cristã. É certo que Paulo, né, ele nos diz lá em Filipenses 3, né, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço-me em direção àquelas que estão à minha frente. Isso é correto, a gente não deve também viver só no passado, olhando para trás. Eu até fiz um episódio sobre isso, né, sobre onde os seus olhos estão fixos, se eu não me engano é esse o nome do episódio, você pode procurar aqui. E o que acontece é que muitas vezes a gente realmente tem que fixar no que está à nossa frente, no presente ou no futuro. Contudo, eu creio que muitas vezes a gente precisa olhar, que a nossa memória precisa voltar lá atrás, com os nossos olhos fixos em Jesus. A nossa memória, às vezes, há necessidade dela nos lembrar do que nos dá esperança. Isso está escrito lá em Lamentações, no capítulo 3, 21, né? Ele diz, me lembro do que me dá esperança. Então, eu fiz até um episódio sobre isso, eu não vou
destrinchar muito esse assunto aqui, justamente por já ter um episódio. É o episódio número 3, chamado Esperança. Caso você queira escutar, tá disponível aí no Spotify ou na plataforma que você está escutando no momento. Mas eu falei sobre isso, eu falei sobre esperança e eu menciono esse versículo. Então é realmente isso. A gente, muitas vezes, a nossa memória, dependendo das nossas circunstâncias, é necessário sim voltarmos com a nossa memória lá para trás, para realmente nos lembrarmos do que Deus fez na nossa vida. E realmente existem eventos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que mostra que Deus realmente nos instrui a nos lembrarmos daquilo que Ele fez. E eu gostaria de começar lá pelo Antigo Testamento, com o evento da Páscoa, né? Acredito que é muito conhecida a história das 10 pragas do Egito, de quando Deus resgatou o povo de Israel de lá, daquela escravidão. E isso está escrito lá em Êxodo 12, caso você tenha interesse em ler, tá nesse capítulo aí a história. Então, Deus, eu vou ler para você lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 17. Essa é só uma parte, mas no versículo 12 ele realmente explica a Páscoa e tudo que estava acontecendo naquele momento. Diz assim: celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Então aqui a gente vê que na verdade essa festa dos pães sem fermento é a festa dos pães sem fermento, é a Páscoa, tá? Então ela era uma festa muito encorajada, o povo de Israel era um povo muito festivo e ela era muito encorajada, ela é, decretada realmente por todas as gerações pelo Senhor. E por que Deus faz isso? Não é porque Ele é um Deus mandão, não é porque Ele é um Deus chato e ruim, não, muito pelo contrário. A intenção de Deus em fazer isso é mostrar ao povo de Israel, é manter isso, assim, fixo na memória do povo de Israel, de como Deus é bom, da misericórdia e da fidelidade de Deus para com o seu povo. O que significa, a retirada do povo de Israel do Egito? Significa a libertação daquele povo. Eles estavam presos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente falando também. Eles estavam distantes do Deus deles, do Deus de Israel. Então Deus, ele instaura essa festa realmente como um lembrete, como que, olha, celebrem, porque eu salvei vocês. Isso glorifica o nome do Senhor e com certeza tinha a intenção de manter o povo de Israel firme nos caminhos do Senhor, não se esquecendo da bondade, do caráter infalível dele. Porém, na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós também encontramos uma passagem que se diz, um evento, que refere-se à lembrança e à memoração. Como eu disse Nova Aliança, porque realmente é Nova Aliança, agora Cristo veio, morreu por nós, levou nossos pecados, a nossa dor, não é necessário mais um sacrifício de animal para estar lá purificando nossos pecados, porque o livro de Hebreus vai dizer que o sacrifício do Senhor, ele é perfeito, o sacrifício de Cristo, ele é eterno, não se precisa mais de nenhum outro sacrifício, porque o sacrifício de Cristo é realmente perfeito. Então, agora a gente tem um outro evento que nos lembra esse feito de Jesus, a crucificação e a ressurreição dele. E eu vou ler para você lá em Lucas, no capítulo 22, do versículo 14 ao 20, que diz assim: Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que eu não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, quem disse isso aqui tudo foi Jesus Cristo. E é muito incrível de perceber a relação que tem
com a passagem, né, com a libertação do povo de Israel para o Egito e da nova aliança. E, nossa, é incrível de ver, por isso que eu recomendo que você leia essa passagem, né, de Êxodo 12, que você vai ver, com certeza, similaridades com o Novo Testamento, com a nova aliança. Então, também, o livro de Hebreus fala muito sobre isso, sobre o sacrifício de Cristo. Então, se você quiser saber mais sobre isso, se aprofundar nesse tema, eu recomendo essas 2 leituras. A Bíblia em todo, né, no geral, mas sobre esse tema, essa passagem também. Então, o que Jesus está dizendo aqui, ele, né, tá na Santa Ceia, na última ceia com seus apóstolos, façam isto em memória de mim. Isso significa que a Santa Ceia, o ato de participar da Santa Ceia, você precisa estar em comunhão com o Senhor, é claro, e com a igreja, mas o que deu a função, o objetivo principal da Santa Ceia, além de promover a comunhão entre os irmãos e a comunhão com Deus, é realmente nos lembrarmos, fazermos isso em memória de Cristo. É nos lembrarmos do que Ele fez, né? A palavra de Deus diz que quando nós comemos e bebemos a Santa Ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então esse é o objetivo principal da Santa Ceia, é nos lembrarmos do que Ele fez, de como Ele nos tirou da escravidão do pecado, de como Ele nos libertou de nós mesmos, de como Ele nos libertou realmente do jugo de escravidão que o pecado tinha em nossas vidas, que realmente Ele nos libertou das garras do inimigo, Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele livrou a nossa alma do inferno. É isso que Jesus veio fazer através da sua morte e da sua ressurreição. Então, quando a gente participa desse ato de Santa Ceia, é a gente se memorizar, né? Vir à memória esse ato, que é a morte de Cristo. Apesar de nós não termos visto isso, nós sabemos que isso aconteceu. Então, Deus instaura também. Jesus, né, coloca a Santa Ceia como mandamento para a igreja, para que isso não se perca, para que nós não esqueçamos o que Ele fez por nós. Então, aqui eu quero te encorajar a relembrar o que Deus fez na sua vida. Porque isso não vai trazer glória para você, não vai trazer glória para ninguém a não ser a Deus, que é quem merece glória, sabe? Então, eu tenho algo que eu sempre gosto de estar olhando, que é o Snapchat. O Snapchat, ele tem acredito que o Instagram também tem isso. Mas o Snapchat, ele tem umas memórias todos os dias. Se você tiver Snap naquele dia, ele vai mostrar pra você o Snap daquele dia que você fez há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. E eu já venho ao longo de alguns anos aí fazendo algumas memórias nesse aplicativo. Então é sempre muito interessante de eu olhar o que Deus fez. Falei, nossa, há 2 anos atrás, olha o que Deus estava fazendo na minha vida. Nossa, há 1 ano atrás, olha o livramento que Ele me deu. Então, assim, são essas coisas que pra nós, às vezes, são pequenas, mas que quando nós olhamos lá no futuro, lá na frente, a gente olha e fala, uau, olha a misericórdia e a fidelidade do Senhor me acompanhando desde aí. Olha como o Senhor nunca me abandonou e Ele continua comigo. Então, eu quero te encorajar a fazer isso, ou talvez mesmo, anotações. Tenha um diário, tenha um caderno para você anotar, pequenos testemunhos, pequenas obras mesmo que o Senhor fez na sua vida ou através dela. Porque eu tenho certeza que isso vai te edificar muito. Enfim, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês no dia de hoje. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Se você foi abençoado, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém se você puder. Isso faz a diferença e leva o evangelho mais longe. Além disso, as redes sociais do podcast estão aqui na descrição do episódio. Então, se você quiser acessá-las lá, estão aqui embaixo disponíveis. Até a próxima semana, até o próximo episódio e tchau!